eu sou Alessandra Lippel e esse é o canal Limão Limonada. Quanto tempo, né, minha gente? Quanto tempo que a gente não se via, mas estamos de volta e repletos de novidades. Esse cenário novo que você está vendo aqui é o cenário do podcast. Sim, finalmente criamos o nosso próprio podcast aqui no Limão, que vai se chamar Espremendo o Limão. E já no primeiro episódio, eu trouxe um convidado, na verdade uma convidada super especial, que vai falar um pouco da carreira dela, vai falar um pouco sobre a vida, enfim, eu acho que vocês vão gostar. Com vocês, Alessandra Lippel. Ficou surpresa, né? Pois é. Bom, vamos começar. Ale, conta pra gente, por que você resolveu criar um podcast e chamar como a primeira convidada você mesma? Então, eu preciso te falar que eu estou ensaiando para fazer esse projeto do podcast há bastante tempo, né? Sei lá, mais de ano, para falar a verdade. E aí que esses últimos tempos a gente já estava ensaiando a questão de fazer o podcast, mas aí, não, vamos começar em julho, vamos começar daqui 2 semanas, etc e tal. E aí ontem eu fiz uma reunião com o pessoal aqui na agência que estava comentando sobre um outro player do mercado, que é um player bem grande, assim, que eu gosto bastante. E aí eles estavam falando assim, poxa, quando você vai começar seu podcast e tal? Eu falei, olha, eu acredito que em 2 semanas, mais ou menos, em julho, eu quero começar. E aí, essa pessoa que estava comigo falou assim, pois é, porque lá naquele player é o seguinte, se você falar que vai fazer uma ideia hoje, você tem que começar, tipo, daqui meia hora eles estão fazendo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Quando a gente realmente quer fazer uma coisa, de verdade, assim, a gente encontra os caminhos para fazer isso, é muito verdade ao longo de toda a minha carreira. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar uma semana, não. Eu não vou esperar ter agenda de convidado, eu não vou esperar nada disso. Eu vou fazer esse negócio hoje. Não tem como, vai comigo mesmo. E aí, por isso que eu resolvi. E aí, finalmente, lançamos aí o nosso podcast. Mas eu vou estar aqui só na primeira vez. Das outras vezes eu vou estar aí só no seu lugar e a gente vai ter uma série de entrevistados bem bacanas aqui, falando sobre marketing, falando sobre carreira, sobre um monte de coisa. Muito legal. Agora, o nome é diferente, né? Por que Espremendo o Limão? É o seguinte, Espremendo o Limão é porque, enfim, o próprio nome Limão Limonada, que eu criei há alguns anos atrás, diz muito respeito àquele famoso ditado, né? Faça dos limões uma limonada da sua vida, ou seja, transforme os seus desafios em oportunidades. E eu acho que todas as pessoas, cada um de nós tem muita história para contar as falhas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. É claro que o foco desse podcast vai ser muito mais em marketing, ações de marketing, conteúdo que deram certo, que não deram certo. Mas a ideia é, de fato, espremer o limão aí de cada convidado que a gente vai trazer para que a gente possa tirar lições valiosas desse processo. E, muito importante, eu trouxe um presente para você, que é para ficar aqui no cenário do podcast. Espero que você aceite de coração, que é o seguinte. Está aqui o nosso espremedor de frutas. E eu sugiro que a cada convidado que venha, você coloque aí o limão para espremer. Aliás, produção, tem limão dentro dessa cola ali. Pega esse limão para mim, por favor. Aí, obrigada aqui, ó. Então, ó, a cada convidado que vier aqui, você vai ter que me prometer que você vai fazer isso. A cada convidado que vier aqui, você vai pedir para ele espremer o limão. E isso vai ser um ritual no podcast. Combinado? Bom. Aí, Dico. Bora. Top. Fica com esse aqui pra você. Gente, perfeitamente. Pode deixar que todo podcast a gente vai aqui espremer o limão, assim, literalmente de cada convidado. Perfeito. Agora é o seguinte, me conta uma coisa. Como é que é essa coisa de você ter agência, você criava conteúdo, aí parou, foi para Curitiba? Conta um pouco dessa experiência, o que você está fazendo agora com a agência Limão Limonada?
Bom, é o seguinte, muita gente do mercado me conhece há 2 ou 3 anos, na época da pandemia, quando eu de fato comecei a criar conteúdo de um jeito mais recorrente aqui nas redes sociais. Porém, eu já trabalho com marketing desde, mais de 20 anos. Primeiro eu fui executiva de marketing de grandes empresas dentro da área de varejo, de shopping centers. Então, trabalhei no Center Norte, trabalhei no Iguatemi, Campinas. Depois disso, em 2005, eu abri a minha primeira agência, que se chamava Vitamina. Você sabe que eu tenho uma coisa com fruta, né? E aí, ficamos com a agência fazendo eventos, fazendo digital, fazendo publicidade, até mais ou menos 2019 para 2020. E eu estava, assim, bem cansada do antigo formato que eu tinha na agência. E resolvi fechar e mergulhei durante a pandemia de cabeça nesse universo dos infoprodutos. Então, conheci muita gente. É como se o mundo novo tivesse se aberto para mim. E muita gente acabou, enfim, me conhecendo por essa questão do marketing criativo. Então, a gente fez muitos cursos, mentorias, a gente criou a Limão Limonada School, que está meio paradinha, mas deve voltar agora. E ali, o meu marido, ele recebeu um convite de trabalho, meu marido também trabalha com a gente. Na verdade, ele tem uma empresa que se chama Evolve, que trabalha com, como é que fala? Varejo, shopping centers, planejamento. E aí ele recebeu uma super proposta para a gente ir para Curitiba. E aí, como eu sou dessas, né, que, enfim, eu gosto de novidade, eu gosto de coisas novas, a gente acabou se mudando com a família toda para lá. E aí, nesse meio tempo, eu senti, já tinha alguns clientes pedindo a coisa da gente voltar com os serviços da agência. Isso foi o ano passado, né, em 2022. E aí, aos pouquinhos, o ano passado, eu comecei fazendo uma consultoria aqui, outra ali. E a maior parte dos clientes que já me conheciam, das empresas, eles são de São Paulo. Então, eu comecei a vir para cá com mais recorrência, e isso foi diminuindo muito tempo que eu tinha para me dedicar ao conteúdo. Então, eu acabei resolvendo focar no ano passado nas consultorias e na retomada da agência. E aí, finalmente, no começo desse ano, agora, em 5 de janeiro, para falar a verdade, a gente voltou aqui para São Paulo, para Alphaville, montamos a nossa sede, de fato, e, assim, começamos a crescer muito. Acho que a gente triplicou, né, a nossa equipe de janeiro para cá, e graças a Deus as coisas estão caminhando super bem. Porém, né, agora que tudo está um pouco mais estabilizado dentro dessa questão da agência, a gente resolveu voltar e, de fato, voltar a fazer conteúdo de forma recorrente. Vamos lançar novos produtos dentro da Limão Limonada School e tentar equilibrar aí um pouco da agência, um pouco de conteúdo. Até porque eu acredito que o fato de sermos criadores de conteúdo ajuda muito a ter insights para os nossos clientes. Caramba, mas você roda, hein? Bom, legal. Mas o que a agência faz hoje? Você não me respondeu. O que de fato a agência faz hoje? É só digital? É só social media? Não é só digital, não é só social media. Na verdade, a gente se considera uma agência multiplataforma, né? Porque a gente, sim, é muito forte no digital, né? A criação de conteúdo, mas eu acho que talvez o nosso maior atributo seja a orquestração de conteúdo on e offline, que a gente chama, né? Porque um evento, por exemplo, que é um tipo de coisa que a gente faz, é um tipo de trabalho que a gente faz, ele é um tipo de conteúdo também, só que não é online. Então, a gente faz eventos, fazemos ativações, trabalhamos com grandes empresas, trabalhamos com profissionais liberais também. Eu acho que o mais importante para trabalhar com a gente na agência, a gente acredita que é ter esse mindset de disrupção, de criar coisas novos, novos formatos, de tentar sair do mais do mesmo, porém sempre olhando para a eficiência, né? Porque não adianta nada você querer inventar a roda e não faz o básico bem feito. Então, hoje a gente sim faz conteúdo, tráfego, enfim, todas as disciplinas do marketing. Só a assessoria de imprensa que ainda não, mas quem sabe um dia, né? Pois é, do jeito que você daqui a pouco, com certeza vai estar fazendo assessoria de imprensa também. Ou algum parceiro, né? Quem sabe? Mas é isso aí. Então, muito obrigada pela sua presença. A partir da semana que vem, já teremos aí vários convidados bacanas que a gente vai trazer aqui para contar um pouco sobre a sua experiência, seja no marketing, seja na sua carreira,
para de fato a gente conseguir extrair, espremer os limões desse nosso convidado, gerando lições valiosas para você que está assistindo a gente. Então, muito obrigada, Lê. Quem sabe um dia você volta para a gente continuar o nosso papo, não é verdade? E é isso aí, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe esse episódio para todo mundo, porque ó, Limão agora está de volta com novidades, um podcast Espremendo Limão. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.